E eu vou conversar agora com o economista Breno Vasconcelos, que sabe tudo sobre essa regulamentação. Breno, muito obrigado aqui pela presença aqui com a gente. Temos informações agora, daqui a pouco a gente coloca as imagens, Haddad no Congresso, mas eu queria que você explicasse, colocasse a bola no chão, como bom jogador de futebol, colocasse a bola no chão e explicasse para a gente do que se trata essa regulamentação. Mais uma vez, muito obrigado aqui, muito boa noite. Boa noite, Léo, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Colocando a bola no chão, eu espero conseguir. O que nós aprovamos o ano passado, em dezembro do ano passado, foi uma emenda constitucional. Isso significa que nós alteramos a Constituição Federal e estabelecemos novas regras sobre alguns tributos especialmente que vão incidir sobre o consumo da população brasileira. E agora, o que o ministro Haddad está levando ao Congresso Nacional são projetos de lei que vão agora detalhar como vão ser feitas essas mudanças. A Constituição define os parâmetros e agora as leis vão entrar nos detalhes. É isso que agora nós estamos falando hoje, desse dia histórico, aí com a entrega desses documentos aos quais ainda não tivemos acesso. Para ficar claro, acho que 100% dos tributaristas e economistas hoje no Brasil estão esperando ter acesso a essas aproximadamente 500 páginas de textos de regulamentação. Quais os setores, Breno? Tudo bem que a gente não teve acesso, a gente está correndo atrás aqui, nossa equipe de reportagem também, Ótimo. Vocês também, imagino aí, mas imagino, tenho certeza disso, como você falou, né? Todos os tributaristas e todos os jornalistas agora completamente desesperados por essa regulamentação, mas a gente consegue falar de alguns tópicos já que precisam de regulamentação. Sim. Em relação a setores, enfim. Quais são os principais pontos aí em relação a essas atividades que precisam de regulamentação? Léo, existe uma mudança significativa na forma de se tributar o consumo no Brasil. Então, isso é aplicável a tudo e a todos. Esse é um primeiro ponto. Especificamente também, em relação a alguns setores e alguns produtos, a emenda constitucional aprovada no ano passado, que foi a reforma tributária, ela previu, por exemplo, regimes específicos, regimes diferenciados. Dá aqui alguns exemplos. Os regimes específicos são aqueles setores que, por questões técnicas, não é aconselhável estarem no mesmo modelo de tributação de toda a economia em geral. Por exemplo, bancos e seguradoras, eles vão acabar tendo uma apuração, ou também contratos imobiliários, vão ter uma forma de se definir o que é o valor agregado desses setores de forma muito específica, por isso regimes específicos. Em tese, não terão redução na tributação em geral. E aí também a Constituição previu que teremos também regimes diferenciados. Vou dar também aqui alguns exemplos. São aqueles nós teremos a alíquota geral, que ainda não está definida, e esses regimes diferenciados terão alíquota reduzida. Vou dar um exemplo. Os setores de educação e saúde terão a alíquota reduzida em 60%. Significa que vão pagar 40% da alíquota geral, da alíquota de referência. Isso significa, portanto, que essas leis complementares que estão agora chegando no Congresso precisam explicar o que é entendido como serviço de educação, o que é entendido também como serviço de saúde, quais serão os medicamentos também que terão redução na alíquota. Um outro exemplo que esse aplica-se a toda a população brasileira. Foi prevista na emenda constitucional que caberia à lei complementar definir uma cesta básica nacional sobre a qual não incidirão esses tributos sobre o consumo, esses tributos de tipo valor agregado, de tipo IVA. Eles terão alíquota zero. Essas leis complementares vão definir que produtos serão esses que terão alíquota zero. Mais alguns exemplos, que também se aplica a uma grande parte da população, especialmente a população mais vulnerável, que é a previsão do chamado cashback, que é uma política pública muito focalizada que
prevê, por exemplo, que pessoas em situação de pobreza ou extrema pobreza, ao fazer uma determinada compra, uma determinada aquisição de um produto ou serviço, terão o direito a recuperar automaticamente o imposto que incidiu naquela compra. Isso é uma forma de devolver a eles de forma bem focalizada e garantir aí um poder de compra maior. E aí, Léo, existem diversos outros temas, não à toa são 500 páginas, eu posso continuar aqui falando até amanhã, mas vou dar também um outro exemplo que isso tem gerado muito debate, muita preocupação em todos os setores da economia. Além de nós termos agora um IVA nacional, né, que será uma legislação igual para CBS, que é da União, e IBS, que é dos estados e dos municípios, esses dois tributos vão formar o nosso IVA, o IVA brasileiro, o Imposto sobre o Valor Agregado Brasileiro. Além disso, a emenda constitucional, ela previu também a criação de um chamado imposto seletivo. O que é o imposto seletivo, olhando para outros países que instituíram esse tipo de imposto? É um tributo de natureza regulatória. Ele busca, diferentemente do IVA, que é um tributo de natureza arrecadatória, normalmente com alíquota muito semelhante para todos os bens e serviços, o seletivo ele vai selecionar alguns bens e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Mas a Constituição não falou quais são. Olhando para a experiência internacional, normalmente se sabe que provavelmente teremos nessa cesta do seletivo tributos sobre bebidas alcoólicas e tabaco. E pode ser que tenhamos um imposto seletivo sobre outros produtos. Existe muita discussão na literatura e nos setores econômicos, né, no setor produtivo, sobre quais serão. Dúvidas, como que ficou desenhado esse imposto seletivo? Ele vai diferenciar os produtos de acordo... Por favor. Breno, vou te interromper, porque o Haddad está falando agora justamente sobre esse tema. Aí ótimo. A gente volta. Vamos lá, por favor. De que haverá uma combinação virtuosa entre dois elementos dessa reforma. O primeiro deles é a adoção do Imposto de Valor Agregado, o IVA, que substitui vários impostos. Teremos, portanto, ele tem dois nomes porque tem duas destinações, estados e municípios de um lado e União do outro. Mas, de fato, é o mesmo imposto. É a mesma base de cálculo, é a mesma regulamentação, será o mesmo procedimento de validação, ou seja, tem a CBS e o IBS que, no fundo, tem a mesma finalidade, mas com duas destinações diferentes. Por isso que chama IVA dual. Uma parte dele vai para estados e municípios e a outra parte fica com a União. Isso será de uma utilidade para as empresas que hoje elas nem sonham em ter no Brasil. Apesar de terem adotado o Brasil como sede das suas atividades, ou de terem vindo para cá com subsidiárias, mas o fato é que elas não têm hoje ideia do quão simplificado será o nosso sistema tributário ao término da transição, que no caso da União é rápida, porque tem a mesma destinação, e no caso dos estados e municípios, ela vai até 2032. O segundo elemento, que se combina com o primeiro, é que nós teremos um sistema tributário totalmente digital. Totalmente digital. Com o objetivo exatamente de que, com a ampliação da base de contribuintes, nós possamos ter uma alíquota mais razoável. Hoje a nossa alíquota está na casa de 34%. Né? Essa é a alíquota que se paga no Brasil. E nós temos segurança que, se nós tivermos um sistema digital que coíba a evasão, coíba a fraude, e essa alíquota pode ser reduzida, mesmo com as excepcionalidades que a emenda constitucional trouxe e que a lei complementar regulamentará. Mesmo assim, nós podemos ter uma alíquota mais baixa do que a vigente no Brasil. Isso significa dizer que os investimentos no Brasil serão desonerados,
que as exportações serão desoneradas, que os produtos de consumo popular, sejam alimentos, sejam produtos industrializados, que são consumidos pelas famílias mais pobres, vão ter um preço melhor. Isso significa dizer que não haverá cumulatividade nos impostos. Isso significa dizer que nós não vamos exportar impostos, o que encarece os nossos produtos no mercado internacional. Então, o conjunto de benefícios dessa reforma é inestimável. Há quem projete um impacto sobre o produto interno bruto entre 10% e 20%. É como se o nosso PIB crescesse 20%, diluído no tempo, em função do ganho de eficiência que a nossa economia terá. Então, não se trata de pouca coisa que está se fazendo aqui. O presidente Lula, hoje, à tarde, assinou a mensagem que virá por meio eletrônico, como todas as mensagens presidenciais, mas fez questão que nós imprimíssemos, encadernássemos um exemplar e trouxéssemos às mãos do presidente Lira para formalizar a entrega de um ato tão importante que vai significar tanto para os brasileiros e brasileiras desse país. Então, nós estamos muito confiantes no processo. Eu fiz mais uma vez questão de elogiar as tratativas que vêm ocorrendo na Câmara e no Senado em torno dos projetos, sobretudo da agenda econômica, que tem recebido a atenção das casas. Nós nem sempre saímos daqui eufóricos com o resultado das negociações, mas em todos os casos houve avanço. Em todos os casos nós demos um passo na direção correta. Então isso para nós é muito importante. Agora, numa democracia, vez ou outra, e faz bem a imprensa em colher as vozes críticas ao que está sendo deliberado. Mas numa democracia, nós temos que saber negociar com os representantes do povo. Nós temos que saber compreender a dinâmica da nossa democracia e tentar aperfeiçoá-la o mais possível. Mas o que eu quero dizer é que todos os projetos encaminhados ao Congresso receberam atenção e o presidente Lira me afiançou que o calendário que ele pretende fixar para a deliberação nesta casa vai até o recesso do meio do ano. Seja dia 15, seja dia 20 de julho, o que ele pretende é até o recesso levar a votação no plenário, que vocês sabem que, sendo uma lei complementar, embora tenha um quórum qualificado, não é o de uma emenda constitucional e é uma única votação. Então é algo que tem uma tramitação mais leve. Segundo aspecto importante é que a lei tem que cumprir a emenda constitucional da reforma tributária. Portanto, os parâmetros já estão fixados. Nós já estamos num outro nível de detalhe. Os grandes temas que foram já deliberados estão na emenda constitucional. Agora, na lei complementar, você vai detalhar. Então, na minha opinião, o nível de tensão, ele vai diminuindo a cada etapa. E é normal que haja negociações dos setores, da sociedade. Por fim, eu queria dizer que este projeto já não é apenas um projeto do Executivo Federal. É importante salientar isso. Esse não é um projeto do Executivo Federal. Nós fizemos questão de chamar estados e municípios para acompanhar a confecção desse projeto de lei. Ele foi acompanhado de ponta a ponta por representantes de estados e municípios. Portanto, como todo projeto que é fruto de muitas mãos, ele provavelmente não vai expressar o desejo de ninguém individualmente. Não é um projeto do professor Api, não é um projeto do presidente Lula, do ministro A, B ou C, não. É um projeto que já é o resultado de uma negociação prévia que nós fizemos questão de fazer para facilitar o trabalho do Legislativo. Porque se o Legislativo tivesse que fazer o que nós fizemos nesses 3 meses,
nós talvez não tivéssemos condição de aprovar e sancionar a regulamentação da reforma tributária. Então, é muito importante dizer que esses poucos dias, né, 9 dias a mais que nós utilizamos, foi para consolidar um entendimento mais amplo do que o do próprio Executivo Federal em proveito da tramitação legislativa. Queria salientar isso, porque essa foi a orientação dada pelo Presidente da República e seguida pelo Ministério da Fazenda. Já tentar trazer para cá as coisas bem delineadas, até para que as divergências sejam identificadas rapidamente e possam ser alvo de deliberação o quanto antes. Cadê o Chico? Chico, como é que você... Porque eu tenho que ir aí na Casa Oficial do Senado. Vamos... Amanhã às 10, na Fazenda, haverá uma coletiva. Deixa eu lhe falar. Eu não vou... Tudo bem, Breno, tá aí. Ele disse que ele vai detalhar amanhã numa coletiva no Ministério. Né? Não detalhou, mas quais as pistas que a gente já tem aí a partir dessas declarações de Haddad? Não muitas, Léo. Não temos muitas pistas. Eu acho que eu posso dizer aqui algumas pistas dessa imagem que eu estou vendo. Ao lado direito do ministro está o deputado Reginaldo Lopes, de Minas Gerais, que foi o coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara. E ao lado esquerdo do ministro Haddad está o deputado federal Aguinaldo Ribeiro, que foi o relator da emenda constitucional, da proposta de emenda constitucional 45, que se transformou na emenda constitucional 132, que é a nossa reforma tributária. Eu acho que aqui, Léo, dessa fala do ministro Haddad, a gente pode colher um ponto bastante relevante. Olha, lei complementar segue os parâmetros definidos lá pela emenda constitucional. Isso é uma questão bastante relevante. E tem um outro dado, isso, claro, todos nós sabemos disso, todos nós trabalhamos com esse insumo, nós sabemos disso. Mas tem um outro dado que me chama a atenção dessa fala, que é o ministro lembrar que, desde janeiro, foi criado, dentro do Ministério da Fazenda, o chamado PAT-RTC, que é o Programa de Assessoramento Técnico à Implementação da Reforma da Tributação sobre o Consumo. O que foi esse programa? Foram criados quase 20 grupos de trabalho com a participação do Poder Executivo Federal e a participação dos municípios e dos estados. E, ao longo desse período, essa reforma, essa regulamentação da reforma foi debatida por esses grupos de trabalho, grupos temáticos de trabalho, e também com a participação de entidades representativas da sociedade, entidades do setor produtivo. Teve grupo de trabalho que recebeu mais de 70 contribuições de entidades diversas. Então, a regulamentação da reforma não começa hoje. Ela já começou há um bom tempo, ela já começou em janeiro, e hoje ela está sendo oficializada para ser levada com o maior grau de convergência possível técnico, claro, para o Congresso avaliá-lo de forma política, evidentemente. O Congresso faz isso, mas o ideal é que ele olhe para a técnica também. E essa cena do ministro com esses dois deputados me chama muito a atenção, porque são dois deputados, o deputado Aguinaldo Ribeiro nem é deputado do partido do ministro, mas foi uma voz muito importante na condução da reforma tributária da emenda constitucional. Isso é um bom sinal que eles estejam ali juntos com o ministro Haddad. Breno Vasconcelos, muito obrigado pela simpatia. Acabei alugando você, Breno, durante esse tempo todo, mas achei que também para você era preciso ouvir. E ainda, de certa forma, essa entrevista ela está no finalzinho. Não, vou ficar alugando o Breno, ele vai ouvindo o Haddad e depois a gente volta. Agradeço a simpatia, te convido aqui para próximas entradas. E eu não sei se você joga futebol, mas você já pode dizer que teve um cara lá do SBT News que disse que você jogava. Então você já pode atestar aí para quem quiser.
Forte abraço, muito obrigado. Muito obrigado.